Oi, galera, eu sou o Altamir e vou ajudar você que é vendedor de moda de varejo. E hoje a gente vai estar falando sobre mentalidade do vendedor vencedor. Na verdade, existe uma diferença entre a mentalidade de vendedor e a mentalidade do vendedor vencedor, o que é muito diferente. A gente, com a mentalidade vencedora, a gente consegue neutralizar alguns bloqueios mentais, que é comum na cabeça de quem trabalha com vendas. E desbloqueando, né, essas travas, fica muito mais fácil. Na verdade é o seguinte, essas travas, elas vêm principalmente daquela sua experiência como cliente, que a gente, né, acaba sendo atendido por vendedores que a gente não gosta, que a gente não admira, e acaba criando um certo preconceito nas atitudes de um vendedor, né, quando ele quer vender algo. Também vem do receio do fracasso, né, de tentar atender um cliente e não conseguir, ou até mesmo da insegurança por não ter conhecimento, experiência, ou principalmente de uma emoção muito forte no ser humano, que é o medo da rejeição. A pessoa que tem uma mentalidade vencedora, que eu vou chamar até de mentalidade 2Vs, que é o VV, né, vendedor vencedor, ela normalmente se joga em qualquer oportunidade. E o varejo é feito de oportunidades. Quando o vendedor ele não faz o máximo para chegar, né, ao resultado, ou seja, ele trava na hora de oferecer um adicional, na hora dele abordar um cliente, ou até na hora de contornar a objeção, ele está tendo uma mentalidade comum de vendedor, e não daquele vendedor que vai atrás de um salário maior ou de resultados nunca alcançados. Na prática mesmo, assim, eu estou ali e eu vou começar uma venda, ou eu estou esperando antes de fazer uma ligação, eu consigo reconhecer quando é que eu não estou tendo essa mentalidade? O que passa na minha cabeça normalmente? Quais são as vozinhas que cantam na minha cabeça? Na verdade, como você tem um retrospecto muito maior como cliente do que vendedor, né, porque a gente consome também a vida inteira, né, antes de trabalhar, a gente fica pensando com a cabeça do cliente, digamos, de você quando era cliente. Então, normalmente os clientes não gostam de vendedores chatos, de vendedores insistentes, de vendedores que ficam muito próximos ou que oferecem alguma coisa. Uma frase muito famosa é: os clientes não gostam que ninguém venda nada para eles, mas eles adoram comprar. Então, com a sua mentalidade, né, quando você está com a mentalidade de vencedora, você não vai deixar que esses pensamentos negativos acabem atrapalhando você ser mais criativo, você ser mais ousado e ser mais diferente no atendimento. Para exemplificar, você consegue usar algum exemplo de alguma pessoa que é bem reconhecida, que tenha essa capacidade de mentalidade vencedora? Olha, na verdade, eu vou primeiro dar um exemplo que não é sobre venda, é sobre jogo. Imagina, eu aposto que você conhece aí beisebol. O beisebol, o próprio nome já diz, né, a bola na base. Você ganha ponto quando um rebatedor rebate a bola e consegue correr as 4 bases. Você já viu aquela cena, né, do rebatedor quando, né, o homem da base está prestes a colocar a bola e neutralizado, ele se jogar com toda a vontade? Já. É mais ou menos assim que o vendedor tem que agir, né? E eu mesmo, atendendo e vendendo em inúmeras empresas, me joguei naquela pequena possibilidade de vitória. Uma vez foi engraçado que eu trabalhava numa marca chamada Pé do Atleta, e como o próprio nome já diz, Pé do Atleta, algumas pessoas confundiam e achavam que tinha artigos esportivos. Mas, na verdade, a gente vendia muito mais roupa ou tênis. E uma pessoa, né, um cliente entrou perguntando se tinha touca de natação. A mentalidade, aquela mentalidade comum de vendedor falando: cara, ele está viajando. Como é que ele entra nessa loja? Ele não está vendo que aqui a gente não vende material esportivo? E não tentaria ir na venda. Você acredita que eu perguntei para ele por que ele queria touca de natação e ele rapidamente me falou que ele estava começando a natação e ia iniciar e era obrigado a usar a touca. Eu falei que infelizmente a gente não tinha e acabei oferecendo sungas que estavam na promoção. Ou seja, uma possibilidade mínima. Mas se uma pessoa está começando a natação, talvez ele precise de sungas novas. O que eu fiz? Eu fui lá e ofereci. E você acredita que ele levou 3 sungas? A mentalidade de vencedor, ela acha que você tem um controle da situação.
Então, ela faz você fazer coisas talvez inimagináveis antes. E isso faz toda a diferença. Entendi. Você comentando aí, me veio até na cabeça aquela história do vendedor de pesca. Tu conhece essa? Conheço, Que com certeza. Como é que é? Que o cara chegou perguntando, né, uma loja de pesca. Essa história, esse cara tinha uma mentalidade de vendedor, era um vendedor novo, né, onde o dono da empresa, no final do dia, viu que o cara tinha feito uma venda milionária. Sendo que ele foi questionar o vendedor e perguntou: como é que você conseguiu vender isso tudo? Ele falou: pô, na verdade eu comecei vendendo um anzol. Aí ele perguntou rapidamente: você vendeu isso tudo quando o cara veio procurando anzol? E ele contou a história inteira. Ele vendeu um anzol, vendeu as iscas, venderam varas novas. Perguntou se a pessoa tinha um barco, vendeu o barco, vendeu o suporte pro barco, pro carro, vendeu o carro que conseguiria, né, a lancha, e fez essa venda toda. Só que no final ele falou: olha, infelizmente, não foi ou melhor, felizmente, não foi porque ele veio procurando um anzol. Na verdade, ele veio procurando um absorvente. E como, né, a mulher dele estava naqueles dias, ele deu a sugestão do cara ir pescar. Então, é isso. Em qualquer oportunidade, você sentir que você pode fazer a venda. Provavelmente, algumas vezes, não tem como você realmente fazer essa venda, mas você vai ganhar em todas as oportunidades, afastando aquela ideia do vendedor comum que venda é sorte. E quando o vendedor começa a estar utilizando, pega lá o portfólio de mentalidade que ele pode usar, vai começar a aparecer algumas objeções, né? Na cabeça do próprio vendedor, vai pensar assim: poxa, eu não vou usar isso porque... Você consegue me dizer quais objeções para eu reconhecer que eu não estou começando, eu estou começando a sair do caminho da mentalidade de vendedora? Não sei se eu consegui ser claro na minha pergunta. Eu entendi bem, porque é exatamente o contrário da mentalidade de vendedor, vencedor, né? A mentalidade 2Vs, é a mentalidade comum dos vendedores. Porque como eles já acham que é difícil vender, porque o cliente, eles não mudam de opinião através da intervenção do vendedor, vem na mente a desconfiança desse tipo de atitude. Sabe, para que eu vou me esforçar e não conseguir? Então, esse é o primeiro bloqueio, né? Outro bloqueio é que a pessoa acha que quem faz isso são vendedores natos que nasceram assim. Mas a gente sabe que com esforço, experiência e dedicação, um vendedor que não tinha nenhuma aptidão inicialmente para vender pode se tornar um grande vendedor. Outra coisa é que os vendedores também não gostam de vendedores quando eles são clientes. E isso acaba atrapalhando eles em ter atitudes que não são, digamos, normais. Né? Atitudes que eles estão acostumados a ver. Porque quando você mais diferente mais você acha que o vendedor é agressivo, né? E que ele é mal visto. E ninguém gosta de ser mal visto. Então, isso já são impeditivos de você conseguir essa mentalidade vencedora e de ir, assim, se jogar em cada oportunidade. É isso que eu ia até te perguntar, porque assim, se eu nunca fui da área de venda, né, e comecei agora na venda varejo, de moda, eu vou conseguir utilizar, assim, porque eu sou zero. Imagina assim, a pessoa pensa assim: eu sou zero, eu vou conseguir? Isso é treinável? Como é que funciona? Na verdade, como eu falei, buscar essa mentalidade. Essa história de que existe vendedor nato, né, é totalmente furada, sabe por quê? Se você foi atendido por alguém, você é iniciante, você vai perceber na sua loja ou na sua empresa que tem vendedores que falam muito e vendem bem. Mas tem vendedores que falam muito e não vendem bem. Tem vendedores que são calados e têm um resultado muito bom. E tem vendedores que são calados, né, que não vendem. Então não tem um estereótipo certo. O que faz a diferença? É realmente a vontade de vender. E essa mentalidade, para quem está começando, ele tem um componente que, se muito bem orientado, ele vai chegar talvez mais rápido até do que uma pessoa que está há mais tempo no varejo. Por quê? Porque ele tem a motivação de iniciante. Muita gente fala que é sorte de iniciante. Na verdade, é uma mente sem bloqueio. E isso faz com que a pessoa ouse mais, seja mais criativo, né? Tente mais.
e aí o êxito vem naturalmente. Entendi. E te fazer aqui uma pergunta, porque uma pessoa às vezes escuta, né, olhou um livro muito rápido, não se aprofunda no assunto e vê que existe esse tipo de mentalidade de vendedor, que é uma coisa muito específica para poder ser usado como ferramenta de trabalho na venda, né, pelo vendedor. Só que algumas delas, por não ter estudado ou ter sido bem orientado por alguém que conhece, ela tenta usar isso e não usa de uma maneira certa. Tem alguma forma de reconhecer que ela não está aplicando isso da maneira certa? Foi bom você ter perguntado isso, porque não necessariamente desbloquear essas crenças que atrapalham é utilizar da forma correta ou ter a mentalidade correta. O que acontece? Você reconhece logo quando o vendedor desbloqueou, né, essas travas e não tem, de vez em quando, um pouco mais de profundidade no assunto, é aquele que tenta vender a todo custo. Ele sim se joga nas oportunidades, mas ele esquece de um componente muito importante que fez com que os clientes tivessem receios de ser atendidos por vendedores, que é exatamente pensar no próprio ganho, sem se preocupar, sem ter empatia, sem mostrar empatia pelo cliente. Então, a mentalidade vencedora não é só para você construir uma venda maior, mas é mais ainda, é construir uma venda com responsabilidade, onde a premissa básica da negociação seja respeitada, que é o ganha-ganha. Você ganha e o cliente ganha. E sabe qual é uma das primeiras partes da mentalidade vendedora, ou dos primeiros conceitos? É que uma venda nunca termina. Então eu tenho que ter a consciência que eu estou vendendo para ele, mas eu quero que esse relacionamento se perpetue. Então aí, né, quando você vê uma entrega no atendimento sem a preocupação com o cliente, é quando ele não tem mais a mentalidade normal de vendedor, mas ele não está utilizando bem. Uma vez a gente usa até um jargão que fala assim, a venda de agora já é a pré-venda da próxima venda, né? É isso. Que a pessoa que, exatamente, ela está fazendo a venda agora, ela já está fazendo, ela não tem que estar focada ali só querendo vender agora, ela já está preparando para a próxima venda lá no futuro, né? Então, Fernando, tá, assim... Você gosta de filme? Fale. Você gosta de filme? Sim. Tem um filme famoso que era desenho, agora filme, chamado Rei Leão. E tem uma música chamada O Ciclo da Vida, né? Que a venda também é esse ciclo. Você atende bem, o cliente gosta, ele retorna. Você atende bem de novo, né? Ele volta e compra com você, né? E você atende bem de novo e ele retorna. E é um ciclo que não se cessa, a não ser que você quebre ele, né? Não fazendo uma venda satisfatória nem para você, nem para o cliente. Aqui, o Rei Leão, né, tem que, na verdade, não é pegar, tem que anotar para não esquecer, né? É verdade. Se a gente não anota, a gente esquece. Eu tenho até uma cena de um treinamento que começa exatamente falando sobre, ou melhor, termina o treinamento falando sobre isso com a cena do Rei Leão da música, né, do Elton John, né, que é o ciclo da vida, né, o ciclo sem fim. Bacana. Aí você comentou aqui um jeito errado que as pessoas tentam utilizar, né, essa mentalidade de vendedor, aquela pessoa que também corre atrás de qualquer bola de uma forma muito desesperada e o cliente, até assusta o cliente, né? Agora eu queria te perguntar assim, posso só dar um exemplo prático? Pode falar. Até para ficar mais claro, existe aquele vendedor que eu chamo o vendedor Osama Bin Laden. Ele não tem vergonha de falar para o cliente, mas quando ele fala, tenta vender, ele normalmente ameaça. Ele fala algo do tipo, ó, se você não vai levar, tem certeza, você vai se arrepender. Então ele começa a criar, né, na cabeça do cliente, de forma muito explícita e sem responsabilidade, né, o que a gente chama, né, de gatilho da escassez, né, ou gatilho da antecipação, né, sem preocupação que seja real ou não. Então, isso é o uso errado da mentalidade. Ele destrava, ele se joga na oportunidade, mas ele mostra para o cliente que está preocupado em vender e não em satisfazer. Na verdade, você tem que ser desapegado com responsabilidade, né? Porque você não pode ser muito apegado, porque ninguém gosta daquele cara muito chiclete ali em cima, mas também com responsabilidade. Acho que o cliente tem que entender que se ele precisar de um apoio, você é o cara ali do lado, né? Então, é um desapego com responsabilidade, sem impregnar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, aqui em relação até esse tema. Você falou o jeito errado, só que, assim, acredito que também o jeito certo de você começar uma venda com essa mentalidade não é só ali na hora que o cliente chega, você tem toda uma preparação,
né? Como é que uma pessoa um vendedor pode se preparar para utilizar esse jeito correto? É estudar, é treinar, é ficar presente para o passo a passo de estar utilizando, quando utilizar. Na verdade é o seguinte, como a gente passa todos os dias por situações diferentes, o ser humano é assim. Qual é a maneira de ter essa mentalidade, de absorver essa mentalidade? Primeiro, é você colocar regras que sejam eficientes para o seu atendimento. Uma metodologia de trabalho que dá certo, sempre com objetivo, tá, sei lá, um passo a passo, ter um começo, meio e fim de atendimento, isso ajuda muito, porque no momento que de repente o cliente for mais grosseiro, de repente quando o cliente não te der muita bola, você tem um passo a passo a cumprir e você já sabe o que pode acontecer no atendimento. Isso não vai te distanciar da sua mentalidade. Outra coisa que é extremamente importante para você, né, cultivar essa mentalidade, utilizá-la, é exatamente você, sim, rever os conceitos, ler sobre pessoas que têm mentalidades campeãs, né? E, por exemplo, né, fazer um curso um pouco mais extenso para você enraigar aí na sua mentalidade, né, atitudes que sejam mais proativas, mais positivas, mais vencedoras. Então, Altamir, me diz aqui assim, a gente agora sabe, né, que existe essa mentalidade, sabe um pouco de como ela é a forma errada de se utilizar, a forma certa de se utilizar. E você teria uma dica prática, assim, tipo, para amanhã eu colocar isso hoje no meu próximo atendimento, o que eu posso fazer? Anotar algum tipo de pensamento, de mentalidade, para eu não esquecer antes da venda? Uma dica bem prática mesmo, para amanhã já ter resultado. Então, ó, a coisa mais prática que eu mais falo e dá certo com as equipes de venda é o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é não seguir o modismo dos vendedores da abordagem comum para o cliente. Se você perceber quais são as abordagens comuns, posso te ajudar, você está procurando uma coisa especial, né? Quando ele vem na loja, essa abordagem, né, você escuta o tempo todo. Se você começar a diferenciar a abordagem com outros assuntos que não sejam iguais a esse, você vai ter a atenção do cliente. E aí você vai destravar a primeira trava, que é o medo da rejeição. O medo, né, do início. E se você consegue fazer uma excelente abordagem, diferenciada, se você for mais divertido, você pode brincar com o cliente. Senão você pode jogar um assunto interessante, que seja inusitado, mas principalmente que você não pareça o vendedor comum. Porque realmente isso faz com que o cliente, né, se afaste de você ou não te dê a chance de você seguir, digamos, pelos próximos passos, pelo seu método de trabalho. Entender quais são as técnicas e estratégias para você chegar, né, ao salário desejado, desbloquear ou melhorar ou modificar a sua mentalidade vai ajudar em todo o processo. Mas existe aí mais 15 passos, né, para você chegar. Inclusive, você até comentou, né, ali em cima que tem que se aprofundar no assunto, né? Isso aqui foi só para a gente saber que esse assunto existe. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pelo esclarecimento e nos vemos daqui em breve, né? Um prazer e excelentes vendas. Lembrando que você é responsável pela sua venda. Isso é o que a gente tem que ter na cabeça.